Vou pegar aqui a aula. Vocês podem interromper para fazer perguntas, né? Dar exemplos, trazer casos, fiquem à vontade. Bem, então, a gente vai falar sobre Network Therapy ou terapia de rede. O conceito original ele foi desse autor aqui, o Mark Gallatin, que é um psiquiatra americano. Opa, desculpa. Ele escreveu esse livro, gente, espera aí, tem um negócio chatão aqui, que quando converte a gravação da outra aula, esse negócio fica na minha frente. Ai, coisa chata. Passar para cá, para cá. Isso. Ué. De rede. Agora vai. Vocês estão vendo aí na tela? Então, como eu disse para vocês, né, esse autor aqui, o Gallatin, né, ele escreveu esse livro aqui, Network Therapy for Alcohol and Drug Abuse, né, em 1993. Esse livro aqui, eu, o Henry e a Luísa traduzimos para o português. Né, ele está para ser publicado, essa tradução. Né, a gente forneceu para vocês um capítulo, através dos monitores, eles devem ter dado para vocês no grupo, né? Um capítulo desse livro. Eu mandei ontem. Foi 2 sobre, exatamente, né, sobre a rede, né? Isso. Eu recomendo que vocês leiam esse texto aí, para terem uma ideia assim, mais fundamentada desses conceitos, né? Então, foi o Gallatin que criou, né, a ideia de terapia de rede. Ele publicou o primeiro artigo sobre isso no American Journal of Psychiatry em 1993, né? Terapia de rede para adicção, um modelo para o consultório, office practice, que é o consultório ou ambulatório, né? E procura ser uma abordagem baseada em evidências. Então, assim, qual é a justificativa, né, para esse modelo acontecer? Né? Porque assim, o Gallatin ele foi uma pessoa que trabalhou como psiquiatra, inicialmente na carreira dele, em um hospital geral. E ele assim, acabou sendo, assim, de uma forma bem parecida comigo, né, direcionado para essa área de dependência. Né? Você tem que ter assim, um preparo, uma estrutura para poder tratar de pacientes dependentes que na época não se tinha da forma como a gente tem hoje em dia, nesse arsenal terapêutico todo, né? Todas essas publicações, esses centros de tratamento, essas validações de terapia que a gente tem com relação à dependência. Né? Então, assim, a justificativa, né, inicial do Gallatin para poder formular esse tratamento foi dar conta de fenômenos comuns que acontecem no tratamento de dependentes químicos. Né? Que fenômenos são esses? Né? A perda de controle, o paciente apresenta. Então, esse é um paciente assim, que ele manifesta, né, o uso de drogas, uma perda de controle sobre o próprio uso, uma perda de controle sobre a própria vida. É um paciente que tem um alto índice de recidiva do seu transtorno,
Ou seja, o paciente que, mesmo depois de ficar um bom tempo em abstinência, ele pode recair, e é um paciente que recai com frequência. E é um paciente com alto nível de dropout, ou seja, um alto nível de abandono de tratamento, de dificuldade de aderência ao tratamento, um paciente que falta com frequência, né? Um paciente que abandona o tratamento com frequência, é um paciente que é preciso ser desligado do serviço com frequência. Então, assim, como ajudar essas pessoas? De que forma, né? A visão de dependência que o Gallant apresenta no livro dele é a seguinte, né? Segundo Gallant, o uso continuado da droga rompe com a homeostase, né? Então, assim, supostamente, assim, do ponto de vista biológico, né, o nosso corpo, né, incluindo aí o nosso cérebro, que faz parte do corpo, ele obedece ao princípio da homeostase, ao princípio do equilíbrio. Ou seja, assim, as nossas funções corporais elas têm que se manter constantes, né? E com algumas variações assim, ao longo do dia, né? Ou ao longo de um período de um mês. Né? Então, por exemplo, assim, a minha glicemia, meu nível de glicose no sangue tem que se manter constante, a minha pressão arterial, a minha temperatura interna não pode variar muito nem para cima nem para baixo. E, supostamente, assim, o meu nível de ativação cerebral também. Né? Eu não posso ficar muito nem acordado, excitado, nem muito deprimido. Né? O humor também, de alguma forma ou outra, obedeceria, né, uma tendência ao equilíbrio. Né? Enfim, quando você usa uma droga, você está rompendo esse equilíbrio. Porque, vamos lá, eu estou aqui tranquilo, e aí eu cheiro cocaína, pronto, assim, aquilo dali já vai me trazer um grau de energia, de excitação, de estimulação maior do que eu estava antes. Se eu estou aqui dando aula e, de repente, assim, eu tomo um diazepam, aí eu vou ficar com sono. Né? Então, o meu equilíbrio vai para baixo. Então, assim, a droga faz isso. Né? Então, assim, com o uso continuado da droga, o que vai acontecer? O meu corpo vai produzir a reação contrária da droga. Então, assim, se eu estou toda hora assim, usando uma substância estimulante, meu corpo está produzindo o contrário da estimulação. Né? Por quê? Quando eu paro de usar o estimulante, eu fico sentindo a falta daquela energia do estimulante. Então, meu corpo ele acaba ficando sem energia. Ele só funciona se for à base desse estimulante. Se eu uso frequentemente uma droga depressora, ansiolítica, né, tipo a bebida, a cannabis, os benzodiazepínicos, continuamente, né, quando eu paro de usar essas substâncias, meu corpo produz a reação contrária a isso. Eu fico ansioso, eu fico sem conseguir dormir, eu fico excitado, fico estimulado. Não é isso que acontece quando se usa drogas frequentemente? Né? O fenômeno da abstinência costuma ser a reação oposta à reação da droga. Né? Por exemplo, se eu uso um opioide, né? Morfina, heroína, dolantina, oxicodina, todo dia, durante muito tempo, em doses altas, né? Se eu parar de tomar essas drogas, eu começo a sentir dores, né? Porque essas drogas são substâncias anestésicas, né? Que combatem a dor, analgésicas e anestésicas. Então, assim, as reações compensatórias à droga, elas caracterizam o estado de abstinência. O estado de abstinência ocorre mesmo durante o uso, que é uma compensação sob intoxicação, segundo Gallant. Então, assim, quando eu estou usando uma substância, se eu estou usando ela com frequência, assim, muitas vezes não dá tempo do meu corpo se recuperar. Ele está tentando se recuperar enquanto eu estou usando a droga.
Principalmente se eu uso essa droga todo dia. Então, assim, se eu estou assim, todo dia fumando maconha de manhã, de tarde e de noite, o meu corpo está de uma forma subliminar tentando produzir essa compensação. Não? Durante o uso, o comportamento de procura da droga se associa a gatilhos relacionados ao efeito e à abstinência. Não? Então, esse ponto aqui é extremamente importante no entendimento do porquê a terapia de rede. Não? Então, por isso que eu estou dando essa visão da dependência do gado. É porque, assim, o que vai acontecer? Não? Eu, usando drogas, não? Continuamente, né? Eu tenho a experiência assim, de estar sob efeito de droga e estar sem efeito de droga, que é a abstinência. Estar sob efeito de drogas passa a ser uma coisa legal, positiva, e não estar sob efeito de drogas passa a ser uma coisa desinteressante ou negativa. Não? Então, assim, eu começo a condicionar a minha experiência a isso. Certos estímulos externos começam a ser condicionados a isso. Certos estímulos internos começam a ficar condicionados a isso. Então, assim, toda vez que eu saio, vou para um bar com os meus amigos, eu bebo. Então, a bebida no bar, né, ou o ambiente lá de bar com os meus amigos, está associado ao uso da bebida. Toda vez que eu saio de noite, eu fumo maconha. Então, o uso de maconha está associado à saída de noite. Quando eu acordo de manhã, eu não estou usando droga, não estou bebendo, não estou tomando remédio, estou fumando maconha, tenho que assistir aula, é chato. Não. Então, esse contexto aí, ele está associado à abstinência. Toda vez que eu fico eufórico, eu bebo para comemorar. Então, assim, o meu sentimento de euforia fica associado a beber para comemorar. Toda vez que eu brigo com a minha namorada e fico deprimido, eu vou usar droga para poder compensar isso. Então, esse estado emocional fica associado ao efeito da droga. Então, por aí vai. Né? Eu vou criando uma série de condicionamentos. Não? Esses condicionamentos são chamados gatilhos. Esses gatilhos eles são externos e internos. Então, isso aí é uma coisa que todos vocês sabem, né? Só estou recapitulando. O conceito de gatilho. E aí, a questão, a fissura que leva à recaída é ativada por esses gatilhos. Esse que é o ponto principal da terapia de rede. A fissura que leva à recaída é ativada pelos gatilhos. Então, se você quer trabalhar uma prevenção à recaída, você tem que identificar os gatilhos, certo? Que esse paciente vem apresentar. O importante é monitorar cuidadosamente e continuamente esses gatilhos com uma rede de apoio externo ao adicto. A proposta da terapia de rede é fazer a identificação e o monitoramento desses gatilhos com uma rede de apoio externo ao próprio paciente. O paciente sozinho, ele se vê numa situação de muita dificuldade de lidar com esses gatilhos sem ter uma ajuda. Não? Então, a ideia da terapia de rede é você poder utilizar outras pessoas e outras instâncias terapêuticas para poder monitorar esses gatilhos. Né? Então, assim, que tipo de paciente é o paciente que é elegível para terapia de rede?
é um paciente compulsivo após a primeira dose, e tem perda de controle, aquele paciente que tem a disfunção executiva, que se perde após o uso, né? Que não consegue se limitar ao consumo, que quando começa a usar não para, né? Que não consegue estabelecer uma ordem de prioridade na vida dele para colocar a droga num lugar adequado. É um paciente que sofre consequências danosas graves e apresenta risco de vida. É um paciente com motivação, pelo menos parcial, para parar de usar. É aquele paciente que demanda ficar limpo. É um paciente que mostrou no passado tentativas fracassadas de parar ou reduzir. É um paciente que apresenta curso progressivo do transtorno. Professor, Sim. o que o senhor chama de motivação parcial? Então, a motivação ela nunca é total, entendeu? Porque o paciente ele tem, assim, de modo geral, um lado dele que quer parar de usar, mas tem outro lado que não quer. É assim que você vê os seus pacientes? Então, é uma motivação parcial. Mas, assim, qual é a fala dele, na maioria dos casos, quando ele chega para a gente, procurando ajuda? Ele quer o quê? Ele quer parar ou quer controlar? A maioria dos casos. Fala. Tem paciente que fala que quer controlar o uso e tem paciente que fala que quer parar de usar. Sim. Mas a maioria, quando aparece no serviço de dependência química, eles vêm na fala de querem parar. Alguns apresentam a fala de querem controlar, mas a grande maioria fala que querem parar ou já vêm parados e querem continuar parados. Não é isso? Sim. Então, assim, Marco, é porque, em geral, ele já vem com a experiência de que controlar é muito difícil, né? então tem aqui, né? Então, esse também faz parte, assim, tentativas fracassadas de parar ou reduzir. Então, assim, ele já tentou controlar e não deu certo. Né? Pacientes estão indicados para outro tratamento, segundo o Galo. Pacientes que conseguem limitar o uso ou que o uso é predominantemente um sintoma. Né? Então, esse paciente, às vezes, ele tem um uso como um sintoma de outra questão dele, né? E ele é um paciente que consegue assim, fazer um tratamento de tal forma que ele limite o uso, né? E passe a usar de uma forma menos danosa. Então, esse paciente aqui não é para network therapy, esse paciente é para uma psicoterapia. Opa! Meu Deus. Um minuto. Não estou conseguindo achar meu mouse. Agora achei. Espera aí. Meu PowerPoint bugou aqui. Então, esse paciente que consegue limitar o uso, que usa predominante um sintoma, né, é um paciente candidato para uma psicoterapia clássica. Né? A rede não se aplica a ele fazer um modelo de rede. Né? Pacientes que apresentam comprometimentos graves, ou comprometimentos sociais ou psicológicos, né, tipo assim, sem teto, sociopatas, psicóticos graves, eles precisam de outro tipo de tratamento. Né? Então, assim, muitas vezes eles vão se beneficiar de um programa de redução de danos, como aquele que eu falei para vocês na aula passada, do tipo Housing First, ir para um abrigo, né? Ir para uma internação, né? Fazer um outro tipo de acolhida que dê conta desse comprometimento social psicológico mais grave, para tratar isso em primeiro lugar, né? Então, esses pacientes aqui no Brasil, em geral, eles vão para abrigo, internação
ou comunidade terapêutica, então eles ficam, infelizmente, na rua, vivendo como mendigos de rua, né? Pontos chaves para a Network Therapy. No primeiro assim, ponto é o seguinte: é uma terapia voltada para abstinência prolongada. Essa é a meta da Network Therapy. Então, assim, é um paciente que deseja ficar limpo e precisa ficar limpo. Quando se faz a Network Therapy, se cria uma expectativa de abstinência como expectativa do grupo, né? Então, assim, como é que você realiza essa terapia? Você forma uma rede, né? Ou ajuda o paciente a formar uma rede de apoio à sua intenção de ficar longe das drogas. A gente pode também trabalhar o modelo de rede com relação às adicções comportamentais. Assim, o paciente ele também pode querer parar de comer açúcar, ele pode estar querendo também parar de se relacionar com alguém que ele é dependente, entendeu? Então, assim, esse mesmo tipo de meta, né, que o paciente com dependência química tem com relação às drogas, a gente pode aplicar, né, o mesmo tipo de meta e o mesmo tipo de princípios para as adicções comportamentais. Eu estou falando aqui mais da droga hoje, porque o modelo de rede ele foi criado em função da dependência química, dependência de drogas, né? Mas ele se aplica, né, e a gente tem utilizado ele para as adicções comportamentais também, né? Então, é só vocês fazerem a leitura, quando vocês quiserem trabalhar com a adicção comportamental, fazerem leitura em termos de algum tipo de padrão de adicção comportamental que o paciente precisa se abster, ou renunciar, ou evitar, tá certo? Seja ele rede social, relacionamento tóxico, flerte excessivo, açúcar, compras, enfim, não? Se aplica o meu modelo. Mas o que acontece? Assim, o paciente que é adicto, né, ele é um paciente que é instável, né? É um paciente que muda de ideia, né? Ele é um paciente também que ele não traz toda sua situação, muitas vezes, na primeira consulta, na segunda consulta. Não? Ele não vai trazer na triagem, né, a extensão e o problema dele. Né? Ele vai trazer para o terapeuta individual tudo que está acontecendo na vida dele. Além disso, ele é um paciente que muda de opinião ao longo da semana. Né? Então, assim, muitas vezes assim, ele está disposto a fazer, né, numa sessão uma coisa contigo, e ele muda de ideia ao longo da semana. Ele acha que, não, tudo que eu combinei com aquele meu terapeuta não tem nada a ver. Ele acha que eu não posso sair com os meus amigos que usam drogas. Não. Eu falei que era perigoso, mas eu já não acho a mesma coisa. Eu acho que posso, sim. Eu vou lá, aí ele sai com os amigos e ele usa droga. Aí vai contar para você na semana seguinte, mas eu sim. Eu falei para você que eu não queria sair com meus amigos, que eu não ia sair com meus amigos, mas eu acabei saindo e usei drogas. Isso que ele vai contar para você. Então, assim, você está diante desse tipo de paciente, né? Então, assim, como você pode fazer, né, para ajudar essa pessoa melhor a cumprir o que ela mesma está querendo? A ideia do Gallagher é chamar outras pessoas para ajudar. Entendeu? Chamar outras pessoas. Pessoas que fazem parte do convívio do paciente, tipo familiares e amigos, e chamarem eles para uma sessão para poder, assim, com a ajuda deles e do paciente, não, você poder identificar melhor os gatilhos, não, quais são, de fato, os verdadeiros gatilhos,
né, que acontece na vida do paciente e ajudar ele a cumprir os compromissos do tratamento. Então, assim, a parte de ajudar a identificar os gatilhos é uma parte fundamental da terapia de rede. Você chama uma pessoa da família para poder, com que ela fale como é que é o uso de substâncias dessa pessoa. Assim, o Gallant recomenda que você não deixe na mão do paciente a autorização para poder chamar ou não. É lógico que a gente só vai chamar alguém da família com autorização do paciente, obviamente isso. Mas assim, a forma de você trazer esse assunto na terapia é que tem que ser feito de modo assim que não haja muito espaço para negociação. Se deve ou não deve chamar um familiar. Assim, você tem que falar para o paciente, o Gallant ele recomenda isso, que você tem que falar para o paciente assim, o seguinte, olha só, eu para poder te ajudar melhor, dentro do que você está querendo, de ficar sem beber, de ficar sem usar drogas, eu preciso chamar uma pessoa que conheça você fora, né, daqui da sessão, uma pessoa que conhece você lá na tua vida real, né, porque faz parte do meu tipo de tratamento. Né? É diferente de você falar para o paciente assim, olha, o que você acha de chamar a tua esposa aqui? Não, você se importaria que eu chamasse a tua esposa? Não, assim, lógico que o paciente tem que dar autorização, mas você vai colocar como se fosse uma necessidade, porque, na verdade, dentro desse modelo, uma necessidade de você chamar alguém da família. Entenderam a diferença? Não? Então, assim, aí, por que você vai fazer isso? Em primeiro lugar, justamente por causa disso. Você vai ter uma ideia mais concreta de como que esse paciente usa droga. Então, assim, o paciente ele, assim, tende a fazer o quê na sessão? Ele tende a minimizar o uso de drogas dele. Então, assim, ele vai falar para você, do tipo assim, não, mas olha só, eu só bebo no final de semana. Eu não bebo nos dias que eu trabalho. Aí você chama a esposa dele, vou trabalhar com esse modelinho aí de marido e mulher, né? Esposo e esposa. Né? Nem sempre é assim. Né? Às vezes é o contrário, às vezes não tem, né? Tem outro tipo de relação. Mas, vamos lá. Você chama a esposa dele e a esposa dele vai contar assim, não, mas ele não bebe só final de semana. Ele está bebendo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, você já tem uma ideia diferente. O paciente pode até ficar incomodado, no início, em geral, fica mesmo, né? Mas aí você vai trabalhar esse incômodo. Como é que é isso? Você me falou isso? Assim, será que você está com dificuldade de falar tudo para mim? Entendeu? O paciente, muitas vezes, ele vai assim, acabar cedendo, acaba assim, realmente, assim, eu bebo mais do que eu gostaria. Não. Então, esse é o primeiro ponto, você tem uma ideia concreta do uso de substâncias dessa pessoa. O segundo ponto é quando você vai formular o tratamento, né, que o tratamento ele tem assim, uma agenda, né, e uma metodologia muito parecida com a terapia focal, que a gente viu aqui, né? E a terapia focal pode ser perfeitamente integrada à terapia de rede. O tratamento ele tem algumas recomendações, ele tem algumas expectativas de tratamento que a gente combina com o paciente, né? Depois que a gente identificou os gatilhos. Então, assim, a primeira fase do tratamento é você fazer esse levantamento intensivo dos gatilhos. Por isso que é importantíssimo você fazer assim, uma boa anamnese, né? E eu sempre falo para o pessoal, assim, gente, assim, vocês assim, tentem assim, perguntar para o paciente como é que foram as suas últimas recaídas, né? Como é que foram, assim, o que levou ele a recair, como é que foi o último padrão de uso de drogas dele, né? E assim, e tentar identificar com o paciente quais são os principais gatilhos que levam ele a usar. Existem aqueles gatilhos clássicos que quase todo adicto tem, né? E tem aqueles gatilhos que são muito individuais, né? E aí você utiliza a rede para poder mapear esses gatilhos, né?
Você usa outras pessoas como informação, né? Aí, depois que você faz isso, você vai propor o tratamento, né? Então, assim, o tratamento ele vai incluir assim, olha só, então você quer parar de beber, então você, primeiro, não vai beber, né? Segundo, né? Todas as garrafas de bebida que tem na tua casa, você, sabe, dá para alguém ou joga fora, né? Você não pode ter garrafa de bebida em casa. Terceiro, né? Vamos supor que você tenha identificado como gatilho festas, né, no final de semana. Então, assim, por enquanto, você não vai a festas no final de semana. Aí você identificou com os gatilhos que ele chama os amigos dele para a casa dele para ver jogo de futebol. E eles sempre bebem, né? Então, assim, não vai rolar de chamar esses amigos para ver jogo de futebol, né? E você identifica que esse paciente ele pode ser beneficiado de grupo anônimo, que grupo anônimo assim, costuma fazer parte desse modelo de rede, né? Então, assim, além dessas coisas todas, né, de você não beber, de você se desfazer da bebida em casa, de você evitar festas no final de semana, de você evitar seus amigos para poder assistir jogo de futebol, você vai frequentar os grupos anônimos. Então, essas são as recomendações. Aí, o que o paciente né, faz na sessão? Ele topa. Não, beleza, eu vou fazer isso. Né? E ele está com a esposa dele ali do lado. Então, você vai falar para a esposa o seguinte, olha só, você vai nos ajudar a cumprir esse acordo aqui. Esse acordo de tratamento. Aí, tudo bem? Você fala, o paciente, tudo bem. Então, está ali, sai todo mundo bonitinho com essa proposta. Você pode até escrever isso daí e deixar todas essas recomendações. Você assina, o paciente assina, a esposa assina. Você faz um contrato, né? Existem vários contratos. Esse é só um exemplo que eu estou dando para vocês, para a gente trabalhar a ideia de como funciona o tratamento de rede, né? Você pode colocar também, dentro da expectativa, você vai no médico do serviço, para ele poder avaliar se você precisa de tomar remédio ou não, se você está muito deprimido ou não. Você pode incluir dentro do programa. Bom, aí está ali. Aí eu pergunto para vocês, quem, né, dos dois, o alcoolista ou a esposa, está mais propenso a desfazer o acordo terapêutico? O alcoolista, claro. Por quê? Porque é ele que vai querer beber, né? Porque ele é o adicto, entendeu? Ele que é o adicto. Ele que é o paciente ambivalente, entendeu? Ele que tem uma patologia da vontade. Ele que uma hora quer, outra hora não quer. Ele que tem uma dualidade. Ele tem a pessoa que quer se recuperar e a pessoa que não quer se recuperar, né? E às vezes a gente faz o acordo com a pessoa que quer se recuperar, mas a pessoa que não quer se recuperar, ela continua existindo, né? Então, assim, fica combinado, né, que essa pessoa, né, da família, ela vai comunicar ao terapeuta caso haja algum tipo de problema no cumprimento desse acordo. Isso daí é acordado junto com o próprio paciente, entendeu? O paciente ele vai, assim, topar isso. Olha, você vai pedir, isso aí você vai pedir autorização, sim. Você vai falar assim, olha só, se acontecer alguma coisa aqui que você não consiga manejar, assim, você permite que a sua esposa entre em contato comigo para poder me informar, né? Você tenta obter esse acordo da pessoa. Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o paciente sai de lá, bonitinho do seu consultório, com esse tipo de contrato, né? E, ao longo da semana, ele fala o seguinte, olha só, mas, sabe, quarta-feira é jogo do Flamengo. É a final do campeonato. Sabe? Não posso deixar de chamar meus amigos aqui. Vou chamar. Aí vai lá, a galera, sabe, traz bebida e tal, ele fica sem beber. É uma situação de risco para ele? É lógico, é uma situação de risco para ele. Assim,
ele pode, assim, naquele momento, né, querer fazer isso, né? Mas, assim, se ele está num tratamento de rede, né, ele pode não querer falar isso para o terapeuta, né? Ligar para o terapeuta, que é uma coisa que a gente sempre recomenda. Olha só, sempre quando você tiver com vontade de beber, vontade de usar, estiver numa situação de dificuldade, você entra em contato com a gente antes de usar. Isso é uma recomendação que a gente sempre deve fazer no tratamento de rede, né? Mas aí a gente pede ajuda da outra pessoa para também poder se comunicar com a gente, caso algum dos itens do acordo não aconteçam. Entendeu? Então, se o paciente, ele fala para a esposa dele, eu estou a fim de chamar meus amigos para o jogo de futebol. Aí a esposa vai falar para ele assim, mas você não combinou com o teu terapeuta que você não vai fazer isso? Então, assim, eu vou falar com ele, entendeu? Aí o cara, mas não sei o quê, não sei o que lá, a esposa liga, aí você vai ter a oportunidade de trabalhar essa questão, né? Chamam ou não essas pessoas e o risco que se corre, né? Assim, você precisa entender, né, assim, o terapeuta, né, que faz isso, precisa entender, assim, e é uma coisa que também assim, tem que ser entendida por todos, né, pelo paciente, etc. Assim, que a questão não é assim exatamente assim fazer um controle sobre o cotidiano do paciente para saber se ele está ficando sem usar, se ele está cumprindo as recomendações. É lógico que se você coloca assim observadores e mais monitoramento ao longo do dia, né, você tem assim mais chances de que o paciente ele responda positivamente, né? Mas assim, se você amplia, né, os dilemas que o paciente tem frente à abstinência, né, os conflitos que ele tem, a dificuldade que ele tem de lidar com os gatilhos, de evitar os gatilhos, né, você vai ter mais oportunidade de trabalhar isso em terapia. Então, assim, a primeira coisa que o terapeuta ele precisa adotar, postura, assim, é uma postura de não criar expectativas de que o paciente vai cumprir com esses acordos, entendeu? Que é uma coisa que eu observo muito dos meus estagiários, que eles ficam frustrados que o paciente não está respondendo suas expectativas, entendeu? Porque assim faz uma série de recomendações, né? Então o paciente lá de uma estagiária minha, assim, está num relacionamento assim super abusivo, é dependente desse relacionamento, assim, se faz assim, toda hora um movimento de se afastar dessa pessoa, mas não consegue, né? Volta sempre para ela, né? E aí assim, é espancada, etc, etc. Então, assim, e aí a terapeuta fica frustrada com isso, assim, porque foi combinado dentro do modelo de tratamento que ela iria evitar o contato com essa pessoa, e a pessoa vai lá e procura. E assim como o paciente que fica combinado que ele não vai mais tomar nenhum benzodiazepínico, que ele vai lá e toma um benzodiazepínico por conta própria. Foi combinado que ele vai se abster das drogas, ele vai lá e usa drogas. Entendeu? Assim, foi combinado que ele frequente as reuniões do NA e do AA diariamente, ele não frequenta diariamente. Foi combinado que esse paciente vai no médico do serviço para ver o médico do serviço, no dia falta o médico do serviço. Entendeu? Assim, a gente cria uma rede para poder monitorar esses acontecimentos, mas não quer dizer que tudo que a gente combina com o paciente vai ser cumprido, entendeu? Não é isso não é um controle. Você vai criar assim, uma amplificação da sua percepção da vida do paciente para justamente você ter mais chances de trabalhar essas dificuldades, quando essas dificuldades acontecem. Coisa que, se você não tiver a rede, né, você acaba não tendo essa oportunidade. Não sei se vocês estão entendendo isso. Além disso, gente, assim, a terapia de rede, assim, nos moldes que a gente faz no SPA, ela não é assim uma terapia de rede que necessariamente inclui membros da família, né? Porque a gente utiliza a própria equipe como rede, né? Então, assim, esse paciente é visto pelo terapeuta,
esse paciente ele é visto indiretamente pela equipe, pela supervisão. Esse paciente ele é visto, né, pela médica ou pelo médico. Esse paciente ele é visto pelo terapeuta de grupo. Esse paciente ele é visto também pelas pessoas do grupo anônimo, né? Que a gente pode ou não ter algum tipo de contato, né? Isso é uma questão delicada que a gente pode depois discutir. E os pacientes também, né? Ah, E os pacientes que indiretamente se conhecem também pode acabar acontecendo. e a gente tem uma noção disso, né? Então, assim, quando o paciente ele está sendo visto através de uma rede, ele constitui uma rede, né? O que a gente recomenda? Assim, olha, usa a rede. E a rede vai ficar em cima de você. Para quê? Para ajudar você a ficar limpo. Só isso. Não tem outro objetivo. Não é ajudar ele a ser uma pessoa melhor, não é ajudar ele a conhecer os seus padrões de pianos, não é nada disso. É só para ajudar ele a ficar limpo. Só para ajudar ele a se abster daquele padrão nocivo que ele está precisando se abster. Naquele momento, assim, é uma terapia pontual para isso, que é uma grande dificuldade, porque a maior dificuldade, né, no tratamento de um adicto é justamente esse início, onde ele precisa renunciar ao padrão compulsivo, seja ele qual for. Entendeu? Então, assim, é como se você fosse ampliar os tentáculos do teu tratamento, da tua terapia, aumentar isso, né? Então, o paciente adicto, dificilmente assim, ele vai responder a uma terapia convencional, tipo assim, olha só, eu vou ver você aqui toda segunda-feira, 7 horas da noite, né? E aí, na segunda-feira, 7 horas da noite, assim, eu vou ver você novamente. Né? Assim, e aí, enquanto isso, eu me esqueço, eu, terapeuta, me esqueço de você. Né? Eu só preciso saber do teu material que você está realizando. Assim, esse tipo de abordagem, para esse tipo de paciente, ela é muito menos eficaz do que se você amplifica os espaços terapêuticos. Né? E você faz com que esses espaços terapêuticos comuniquem-se entre si. Você estimula eles a se comunicarem. Né? Então, assim, quando o paciente ele vai na terapia de grupo, né, a gente tem agora uma terapia de grupo no sábado para os pacientes da graduação. O que a gente recomenda? Assim, olha só, o terapeuta individual se comunica com o terapeuta de grupo para saber se o paciente foi no grupo, o que ele falou no grupo, qual foi o retorno que ele recebeu dos outros pacientes, como é que ele se sentiu no grupo. Né? E aí você vai atender esse paciente na sua consulta individual já com outro nível de informação. Não, às vezes o paciente ele não fala no grupo o que ele fala para o terapeuta individual. Não? Às vezes ele está com uma reserva, ele não vai falar assim, que ele está. Mas ele fala para você que a relação dele com fulano de tal é assim, 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 assado. E assim. E está claro para ele que ele tem que abrir mão dessa relação na conversa com você, terapeuta individual. Mas aí, quando ele está num grupo que é para tratar disso, ele não fala nada. Assim. Então, assim, provavelmente, essa pessoa tem uma reserva com relação a isso. Tem um lado dela que quer, que ela mostra para você, mas tem outro lado dela que está segurando ali a ponta da toalha. Né? E quando isso é identificado, você vai ter uma grande oportunidade de trabalhar a real motivação dessa pessoa. Né? Até que ponto você, de fato, está disposto a abrir mão desse padrão? Né? Quanto que você está disposto? Assim, porque, assim, parece, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que a tua médica falou, pelo que o teu terapeuta de grupo falou, pela tua reação ao grupo anônimo, que você está querendo, mas não está querendo tanto assim. Como é que é isso para você? Né? Você vai ter mais essa oportunidade. Se você faz uma relação exclusivamente individual com esse paciente, a capacidade que ele tem de te manipular é enorme. Entendeu? Assim, mas não é assim porque ele, né, necessariamente é um manipulador e está te enganando e você é um detetive que precisa descobrir assim, as manipulações dele assim, e ficar nessa paranoia de controle. Assim, não, o padrão dele de se relacionar com os outros é através da manipulação, porque ele é um adicto. Então, assim, ele é um manipulador nato. Então, assim, o que você vai esperar que ele faça é justamente a manipulação.
Ele não vai fazer outra coisa que não seja manipulação. A questão é saber se essa pessoa ela quer parar de manipular ou não. Porque a Luciana tinha um paciente... Deixa eu desligar aqui. Fiquei com algumas dúvidas. Em primeiro, quando você fala que compensa com a própria rede de apoio, você mencionou médicos, etc. Normalmente, mesmo que você não usasse o que se chama dessa terapia de rede, quando é uma equipe multifuncional, já não existe essa troca? Não é uma coisa, ou você tem que ter permissão para ter essa troca? Não, assim, a gente tem que falar para o paciente que a gente trabalha em equipe, que as coisas, eu tenho que falar isso para o paciente, que as coisas que o paciente está trazendo ali, você pode ter que levar essas coisas para a sua supervisão, para a sua equipe, entendeu? Então, o paciente, ele já sabe disso. Você vai falar que a gente trabalha dessa forma, entendeu? Mas você trabalha dessa forma para todos os pacientes, né? Não, eles não. Aqueles que precisam disso, aqueles que estão acessíveis a isso, entendeu? Aqueles que isso daí vai ser benéfico, entendeu? Não é para todo mundo. Tem pacientes que a gente tem que agir de uma forma muito mais privativa, entendeu? E desenvolver uma aliança individual, né? Mas não, outros vão assim, se beneficiar mais desse modelo. Mas, assim, quando o paciente ele está sendo visto por vários profissionais da mesma equipe, né, não necessariamente, de acordo com o tipo de equipe que a gente vê aí nos serviços de saúde mental, essa equipe age dessa forma, entendeu? Assim, porque, às vezes, a equipe ela pode não ter essa comunicação. Assim, o paciente ele é visto de uma forma centralizada. Assim, a consulta do médico não tem nada a ver com a consulta do psicólogo, por exemplo, entendeu? Então, assim, não é que não tenha nada a ver, mas não necessariamente assim, a gente precisa dessa troca, dessa comunicação em outras equipes. Na nossa equipe, isso aí é fundamental dentro desse modelo. Isso aí faz parte do tratamento, entendeu? Então, faz parte do preparo do terapeuta ter essa disponibilidade de se comunicar com as outras instâncias terapêuticas. E como funciona a cooperação, por exemplo? Se é um médico, que eu fico pensando assim, se é um médico, por exemplo, externo, porque às vezes é uma equipe que você já está acostumado a trabalhar, mas se é, por exemplo, um médico, um psiquiatra que você não tem tanto contato, você tem algum tipo de defesa desses caras dizerem não, eu não quero falar porque é confidencial, etc.? Não, mas olha só, para esses casos, por isso que eu estou dizendo, assim, esse tipo de paciente é um paciente grave, certo? É um paciente que dificilmente ele vai ser beneficiado se ele tiver duas orientações diferentes. Então, a gente recomenda que o paciente escolha, entendeu? Se tratar com a nossa equipe, que inclui o nosso médico, ou se tratar com outro médico e outro psicólogo, outro tipo de serviço, entendeu? Porque, assim, se a gente tem assim uma conduta, né, específica, que é muito específica, né, dificilmente a gente vai assim ficar seguro se tiver um outro profissional com uma outra orientação, entendeu? Então, por exemplo, essa é uma situação que é muito comum. A gente aqui procura recomendar para os nossos pacientes adictos não utilizem benzodiazepínico. A gente sabe que o benzodiazepínico está associado a nível maior de recaída, que o benzodiazepínico pode ser abusado também como qualquer outra droga. Né? E se esse paciente tem um outro médico de outro serviço que acha que tomar benzodiazepínico é indicado, ele vai quebrar com todo o teu esforço. Entendeu? Se você está indicando para o paciente frequentar o AA e o NA e o outro profissional acha que a ANA é besteira, ele está quebrando todo o teu esforço. Então, você tem que trabalhar com a tua equipe no modelo de rede. Entendi, tá. E a outra... Isso, você parcializar o tratamento e deixar o tratamento conduzido por pessoas diferentes. Assim, porque tratamento de dependência química é uma coisa assim, tipo como fazer uma cirurgia, entendeu? Sabe? Precisa de estar tudo muito bem assim, trabalhado, tudo muito bem assim, azeitado, sabe? Funcionando, né?
porque, assim, por exemplo, na cirurgia, você não vai trabalhar, se você é um paciente independente, quem que ele chega para você e fala assim, eu quero me tratar com você, quero me tratar na PUC, me tratar na SPA, mas eu já tenho um médico lá do CAPES. Assim, mas a gente vai falar assim, tudo bem, a gente respeita o teu médico e tal, assim, mas não dá certo trabalhar com duas orientações diferentes, né? Porque, assim como não dá certo ele chegar para um cirurgião e falar assim, olha só, eu quero me operar com você, tá? Mas, assim, eu quero um anestesista que eu conheço ali, que é meu brother, sabe? Não dá. Tem que ser o anestesista do cirurgião. Então, tem que ser o médico do terapeuta. Entendi, tá. E em relação ao AA, porque, por exemplo, eu entendo que por exemplo, se você está no AA, você tem uma pessoa que faz esse papel de, por exemplo, exatamente antes de você ter, se você tem uma vontade de beber, você pega e entra em contato com essa pessoa do AA. Como é que funciona? Existe algum conflito? A gente procura não se meter nas questões internas do AA, entendeu? De relações. Assim, é uma recomendação geral, né? Agora, sim, por exemplo, assim, a Maria Luísa teve uma paciente que teve uma companheira no AA totalmente tóxica para o tratamento. E a gente precisou fazer um trabalho, entendeu? A gente não chegou para a paciente e falou assim, olha, se afasta dessa pessoa de uma forma assim extensiva. Onde foi feito todo um trabalho para ela poder fazer esse afastamento, porque a gente identificou como uma pessoa nociva. Assim, raramente a gente precisa entrar em contato com o padrinho ou madrinha do AA. Assim, normalmente a gente procura o quê? A gente não entrar em contradição, não entrar em conflito com essa pessoa, entendeu? Sabe, em geral, essas pessoas do AA são nossos aliados no tratamento, 90% dos casos, ou mais, né? Porque, assim, a gente conhece os 12 passos, a gente conhece a filosofia dos 12 passos, a gente conhece o que é dito nos grupos e, em geral, quando a pessoa é um padrinho ou uma madrinha, ela é um representante disso daí, uma pessoa que tenta botar a pessoa dentro do programa de 12 passos. Então, ele acaba sendo uma pessoa que nos ajuda, na maior parte das vezes, não? Assim, e um bom padrinho e a boa madrinha do ADNA são pessoas que apoiam o tratamento profissional, quando o tratamento profissional é feito por especialistas. Em geral, é isso que acontece. Obrigada. Não? Marco, Sim. posso comentar só uma coisinha a mais desse caso? Isso. Nesse caso, por exemplo, que tinha essa companheira do AA, que ela não estava sendo uma companheira aliada da recuperação da minha paciente, ela, inclusive, ela estava usando outras coisas, estava usando benzodiazepínico passado por um psiquiatra, então ela estava em um comportamento de recaída. A gente não podia falar diretamente para a paciente se afasta, mas, poxa, conversando com ela de pouco aos poucos, ela foi partilhando para outros companheiros do AA e, aparentemente, os próprios companheiros do AA, as próprias pessoas também não concordam que o uso de benzodiazepínico a pessoa está limpa, também acham que ela está nativa e foram recomendando ela se afastar. Então, tipo, foi com paciência, foi gradual, mas geralmente todo mundo dos grupos anônimos concorda muito com a visão que a gente está fazendo e vão muito... paciente fala assim, meu padrinho falou para eu ouvir meu terapeuta. Meu colega falou, ouça meu terapeuta, ouça meu médico. Não, seu médico falou, é isso mesmo. Existe um respeito muito grande dos grupos anônimos pelo tratamento profissional. Inclusive, é uma das tradições do grupo, assim, não se meter em assuntos profissionais. E aí a gente devolve da mesma forma, a gente não se mete em assuntos do grupo, porque a gente não é assim. Tipo assim, seria a mesma coisa que a gente se meter na igreja do paciente. O paciente tem uma religião, né? E aí a gente fica dando palpite. Não, mas olha só, não é aquele versículo da Bíblia que você tem que ler, não. Você tem que interpretar. Não, a gente não se mete nisso. Isso é uma questão dele, com os companheiros dele. Mas, assim, em geral, essas coisas acabam caminhando de uma forma assim, de um autorreforçamento, né? O reforçamento recíproco, né? Então, assim, com a criação da rede, né, se cria uma expectativa de abstinência com uma expectativa do grupo. Isso é uma coisa que o Gallagher fala, que é uma coisa bastante interessante, né, na terapia de grupo, na entrada do paciente no AA.
no fato do paciente ele ter uma rede de apoio, né? Porque uma coisa é você ter uma expectativa de que você consiga fazer uma coisa, né? Assim, então, eu vou agora parar de comer doce, né? Eu estou compulsivo por doce, me perco, toda vez que eu como doce, eu fico me sentindo culpado, aquelas coisas da compulsão por açúcar, né? Aí, assim, eu me comprometo com o meu terapeuta que eu vou ficar sem comer doce, sem comer açúcar, né? Uma coisa, eu me comprometo com o meu terapeuta, porque assim, eu só vou ver o meu terapeuta daqui a uma semana, né? Então, assim, eu posso facilmente, ao longo da semana, me manipular. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos supor que alguma de vocês aí queira parar de comer açúcar. Eu não vou fazer esse teste aqui com a turma, não, né? Mas vamos supor que a Maria Antônia queira parar de comer açúcar. Não, eu não aguento mais comer açúcar, eu vou parar de comer açúcar. Aí, assim, a gente faz o seguinte coisa para ela, Maria Antônia, assim, você vai declarar isso aqui, e na aula que vem você vai falar para todo mundo aqui se você conseguiu parar de comer açúcar ou não. Além disso, vamos botar mais um item nisso daí. Você, de 2 em 2 dias, você posta no grupo se você está limpa de açúcar ou não. Posta lá no grupo da turma. É totalmente diferente a expectativa, né? Assim, você ia ficar confortável, Maria Antônia, em comer açúcar durante essa semana, sabendo que toda a turma está esperando que você, na aula que vem, não coma açúcar? Não. Isso é terapia de rede. Isso é terapia de rede. Você criar essa expectativa. Essa expectativa é uma expectativa ampliada. Assim, a ideia não é fazer um controle. Você pode até ficar chateado depois. Gente, por que eu fui falar naquela turma que eu quero parar de comer açúcar? Eu estou doido para... Assim, mas aquilo ali vai servir como impeditivo. Entendeu? Então, assim, a ideia não é se controlar. A ideia é aumentar a motivação. Porque, assim, se você quer transformar a tua terapia numa terapia de controle do outro, assim, você vai, assim, naturalmente se frustrar e vai criar uma coisa forçada. Você tem que tentar passar para o paciente que a ideia é criar mais motivação para uma coisa que ele mesmo quer e ele tem dificuldade de cumprir. Não? Eu não sei se a Maria Antônia tem problema com açúcar ou não, mas não precisa falar. Eu sei que muita gente tem. Eu tenho. Vamos lá. Mas, ô Marco, só para acrescentar que, normalmente, esse processo de saída de outros serviços para o nosso, não é, pelo menos com meus pacientes, não foi penoso, porque muitas vezes os serviços não são nem bem prestados e as pessoas não têm nem qualidade de serviço. Então, quando eles vêm para um serviço completo, como o da PUC eu não digo só o nosso SPA, mas a PUC como um todo, a transição normalmente é bem tranquila, porque as pessoas estão esperando mais do mesmo e eles se deparam com não mais do mesmo. Não, isso aí. A gente até acaba, infelizmente, como os serviços tem dificuldade, né? Mas também faz muita diferença, assim, a atenção que você dá, entendeu? Assim, você está presente ali sempre na hora, entendeu? Porque o paciente social, né, que é esse paciente assim, que não é elite, ele não está acostumado a ser tratado dessa forma, entendeu? Infelizmente, deveria, né? Mas não está. Então, a técnica da terapia de rede é a identificação da sequência de gatilhos condicionados, gatilhos do comportamento de busca pela drogas. Então, assim, você vai tentar identificar ao longo da semana, né, os gatilhos, né? Então, assim, que tipo de coisas assim, vai fazer com que você fique com vontade de usar? Os gatilhos mais difíceis de serem levantados são os gatilhos internos, os gatilhos emocionais do uso, né? Qual é o papel do participante da rede? Assim? Primeiro, ajudar a quebrar a negação e a racionalização. Então, assim, o paciente que ele está assim, negando, não, mas eu não tenho contato com ninguém que usa droga mais, né? Mas aí a esposa dele fala assim, não, mas e o contato do teu traficante que leva a droga em casa não está no teu celular? Assim,
o cara meio que esquece isso, entendeu? Assim, não é uma coisa assim, intencionalmente que ele está omitindo. Às vezes ele está omitindo intencionalmente, às vezes ele assim, achando que ele está assim, tendo uma postura de não negação, ele está omitindo, ele está escondendo, né, de uma forma inconsciente. Às vezes ele está racionalizando, está dizendo assim, não, mas eu só tomo um comprimido de Rivotril todo dia, foi prescrito pelo médico. Não? E aí a esposa dele vai dizer assim, não, cara, você está tomando 3, 4 toda noite, entendeu? Sabe? Então, assim, é uma forma, assim, através desse cruzamento de informações, de você diminuir o poder da racionalização e da negação. Diminuir as chances de manipulação e reserva mantendo o compromisso de rede explícito. Tá? Então, é isso que a gente está falando. Assim, o compromisso fica colocado na rede. O compromisso não é assim do paciente mais individualmente. O compromisso é da rede que apoia ele. Quando o paciente está em terapia de grupo, de acordo com o modelo de grupo que a gente faz, que a gente assim, não desestimula que os pacientes se interajam entre si, a gente tem, assim, como aliados os próprios outros pacientes que fazem terapia de grupo com o paciente, né? Como elementos que ajudam a manter o compromisso. Né? Na verdade, vira um grande grupão de ajuda a essa pessoa, né? Que apoia essa pessoa. Isso faz uma diferença incrível na renúncia aos comportamentos adictivos. Então, o objetivo da rede terapêutica, ele é, obviamente, um paciente, né, que tem uma vontade de ficar limpo, né, e a gente utiliza a rede de apoio como uma rede que vai devolver ao paciente autonomia e qualidade de vida através de restabelecimento da função executiva. Essa é a ideia teórica da rede, né, porque, assim, o paciente ele pode considerar que, mas eu estou fazendo uma coisa assim, que vai fazer com que eu fique dependente de vocês, dessa rede, o resto da minha vida. Eu não quero ser paparicado o resto da minha vida, eu sou uma pessoa adulta e tal. Assim, você vai falar assim, tudo bem. Assim, você é uma pessoa adulta, só que nesse momento você está precisando disso. Não? A expectativa é que você assim, vai largando essa rede progressivamente, aos poucos, na medida que você estiver pronto para isso. E você vai internalizar em você os princípios de funcionamento dessa rede e vai conseguir se autogerir. Então, assim, essa dependência inicial da rede é uma dependência assim, que é desejável, até mesmo porque ela é temporária. Então, assim, vamos falar de alguns princípios da rede terapêutica que são assim, bem importantes, né? Acolhimento. Né? Então, a postura de acolhimento ao paciente ela é fundamental. Né? Então, a gente tem falado disso ao longo das aulas. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com um paciente que é estigmatizado, é um paciente que sofre preconceito, que é um paciente assim, que é a pária da sociedade para muita gente. Né? Como a Luísa falou, assim, dentro das pesquisas que traçam escala de preconceito, dependência química está entre, na maior parte das pesquisas, entre uma das 5 primeiras condições. Né? Daquela história assim, quem eu não convidaria para jantar na minha casa. Né? Então, assim, quando o paciente chega no serviço, ele chega já com uma atitude assim, de desconfiança, de inadequação, de vergonha. Então, você precisa receber essa pessoa com uma atitude de acolhimento, de não julgamento. Eu estava vendo um médico, né, numa entrevista com uma jornalista, no YouTube. Aí ele estava falando sobre as pessoas que usam açúcar, né? E ele estava dizendo assim que açúcar funciona como uma droga, né? Mas uma coisa mais ou menos assim, do jeito que eu estou falando aqui. Né? O açúcar funciona como uma droga, e aí ele completou a frase dele dizendo assim, até as pessoas de bem usam droga, porque usam açúcar. Ou seja,
as pessoas que usam drogas não são pessoas de bem. Quer dizer, então o preconceito está aí na nossa sociedade, né? O cara que trabalha com adicção de açúcar, impressionante. Então, assim, outro princípio da rede terapêutica é foco. Tá? Assim, então, o foco é a modificação daquele comportamento adictivo. Então, a gente tem que manter esse foco. Assim, não que a gente não ache importante assim, que o paciente esteja fazendo transferência, que ele tenha uma questão do passado dele que ele não resolveu, que ele esteja reproduzindo como sintoma de um conflito inconsciente, né, que ele esteja querendo assim, atingir os pais dele inconscientemente. Não que a gente não ache essas coisas importantes, não tem nada a ver. O próprio Gallant tinha uma base psicanalítica, mas a questão toda é que a gente tem que ter foco no tratamento da dependência química, pelo menos no início. Né? Urgência é outro princípio da rede. Esses tipos de tratamento eles não podem esperar muito tempo. Né? Então, assim, por que a gente assim, tem uma certa pressa em atender logo a lista de espera? Né? A lista de espera de transtorno adictivo é uma lista de espera que tem que correr. A gente não pode deixar o paciente assim, que está na lista de espera, olha só, eu vou te atender só em fevereiro. Não acontece isso em dependência química. Entendeu? A gente tem que atender logo. Se a gente não conseguir atender logo, a gente vai ter que encaminhar. Ou então fecha a lista de espera. Né? Então, esse paciente é um paciente que está precisando de tratamento para ontem. Compromisso. Né? Então, essa técnica do compromisso, de se obter compromisso, ela é uma técnica terapêutica na realidade, assim, de você fazer acordos terapêuticos com essa pessoa. Não? Então, por exemplo, essa pessoa, você negocia esses acordos. Essa pessoa ela quer ficar limpo sem ir a grupo anônimo. Então, eu falo, tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte compromisso. Você fica limpo, você tenta ficar limpo sem grupo anônimo. Agora, se você recair, você toparia ir para o grupo anônimo, você negocia isso, estabelece um compromisso. Assim. E a questão do compromisso ela é extremamente importante das duas partes. É o compromisso do paciente com aquilo que ele está realizando, né? E o compromisso de você com esse paciente. A gente tem que lembrar, né, que um paciente adicto é um paciente que tem um problema muito sério com o compromisso. Entendeu? Assim, e ele se sente mal por conta disso. Um paciente que não consegue cumprir compromissos sociais. Né? Eu vou pagar o colégio dos meus filhos, assim, mas não sobra dinheiro no final, não é porque o paciente não tem condição econômica, porque ele gastou tudo com jogo, ele gastou tudo com droga. Entendeu? É um paciente que, eu me comprometo a estar ali tomando a medicação, mas assim, chega uma hora que não quer tomar. Assim, a questão assim, do compromisso para a recuperação dessa pessoa é extremamente importante resgatar isso daí. Né? E você, como terapeuta, precisa corresponder da mesma forma. Entendeu? Porque você se age como um terapeuta que, sabe, displicente, que assim, você... Né, combina uma coisa com essa pessoa e não faz, né? Você fala assim, olha só, você não pode faltar mais do que 3 vezes no nosso serviço. Esse nosso serviço é um serviço social. Se você faltar mais de 3 vezes, assim, você pode ser desligado e a gente vai colocar outra pessoa no seu lugar. Assim, por que é importante você manter essa palavra? Assim, porque você tem que mostrar para essa pessoa que assim, você, pelo menos, tem coerência com aquilo que você está colocando. O universo desse indivíduo é um universo de incoerência, é um universo assim, da irresponsabilidade, da falta de ética, do não dito, né? Da incoerência. Então, você não pode, assim, tem que evitar ao máximo possível reproduzir esse tipo de relação destrutiva no set terapêutico, esforçando ao máximo para você ser aquela pessoa que demonstra coerência. Então, assim, se você vai falar para o teu paciente não se atrasar e não faltar, você tem que ser o primeiro a não se atrasar e não faltar. Assim, você fala assim, gente, mas isso é uma coisa... Marco Aurélio, isso é uma coisa óbvia. Não é óbvio.
Não é óbvio. No Brasil, isso não é óbvio. Transparência, então... Ô, Marco, Fala. eu ia comentar que eu tenho aquela paciente, né, que ela, até a gente está fazendo os grupos terapêuticos, e ela não conseguiu ir até agora, né? E ela tem essa grande questão de compromisso, ela tem esse grande problema com ela, e aí isso causa grande sofrimento para ela, né? Ela fica mal, ela fica triste, enfim, é super complicado também, porque aí tem que manejar esse sofrimento na terapia, porque a gente tem que tentar criar esse senso de comprometimento dos pacientes, mas ao mesmo tempo eles mesmos ficam muito mal. Então a gente ao mesmo tempo também tem que, de uma certa forma, acolher. É muito difícil essa linha tênue. Mas o importante assim, é dar espaço para ela assim, entrar em contato com isso, entendeu? Porque, assim, na terapia, qual é o valor da terapia num caso como esse? Assim, o valor da terapia não é assim, necessariamente você ter um efeito imediato que essa pessoa vai passar a ser uma pessoa que se comprometa rapidamente. É assim, você intermediar essa relação dela com a falta de compromisso, você, terapeuta. Entendeu? Porque, assim, quando você está diante de um comportamento seu de falta de compromisso, o que você vai utilizar para poder lidar com isso daí, com essa falha, são os seus mecanismos de defesa patológicos que você tem anteriormente. Né? As falas que você mesmo se disse de auto-engano para poder contar uma história de que aquilo dali é ok. Ou então que você é uma pessoa horrível porque você não cumpre os compromissos. Entendeu? Então, assim, normalmente são falas patológicas, né? Que o paciente tem assim, frente ao evento. E o terapeuta está ali numa posição privilegiada para intermediar essa fala. Assim, tá, então, vamos falar sobre isso. O que você acha que é isso? Você vai tentar encontrar outros significados, né, e outras saídas para isso daí. Né? Porque você está dando espaço para essa pessoa falar e te ouvir. Né? E isso faz uma diferença muito grande na criação de consciência e na criação de motivação. Esse é o ponto principal. Né? Outro princípio é a disponibilidade. Então, assim, quem quer trabalhar com a dicção, né, tem que estar disponível, né, tem que ser uma pessoa disponível, tem que estar disponibilidade 24 horas, né, assim, porque não existe hora para poder recair, não existe hora para poder ter vontade de fazer uma coisa insana. Né? Essa disponibilidade é uma coisa fundamental nesse tipo de modelo. Né? A comunicação é fundamental entre as instâncias da rede, é uma comunicação constante. Estabelecer uma agenda terapêutica. Assim, então, a gente trabalha muito com essa questão da agenda terapêutica. Então, assim, no primeiro momento, vamos combinar essas coisas todas, né? Não ter bebida em casa, não ter dinheiro no bolso, frequentar grupo, fazer isso, fazer aquilo, mas no segundo momento, assim, já o tratamento parte para uma outra coisa. Vamos tentar agora arrumar emprego, vamos tentar agora fazer exercício físico, entendeu? Então, assim, essa agenda de terapêutica, ela assume vários tipos de coloração, vamos dizer assim, vários tipos de formato. Porque existe esse formato assim, de agenda terapêutica que você está estabelecendo assim, expectativas assim, sequenciais para resgate da qualidade de vida de uma forma progressiva, né, e de autonomia. Existe também, assim, de acordo com fases de tratamento de outros tipos de modelo, como, por exemplo, 12 passos. Né? Então, assim, se você está trabalhando junto com os 12 passos, né, você sabe que o primeiro passo para ser trabalhado pelo paciente é o primeiro passo, que fala da impotência e da falta de controle. Então, você vai trabalhar nesse sentido. O que é importante, nesse momento, é o paciente cair em si. Né? Então, ele vai fazer tarefas relacionadas ao primeiro passo para depois passar para o segundo, né? Que é ele aprender a pedir ajuda, ele aprender a acreditar que uma outra coisa, que não seja assim, o ego dele, vai fazer mudanças na vida dele. E aí você vai para os outros passos em seguida. Então, assim, a agenda terapêutica ela é uma parte assim, que tem em comum da terapia de rede com a terapia focal, que é uma questão de planejamento. Né? Esse planejamento dessas atividades vai ser monitorado pelo terapeuta também. Assim, também pode ser pelas pessoas da rede,
pelo próprio paciente, que é o principal, obviamente, mas por você, terapeuta. Então, por exemplo, quando a gente trata de compulsão por comida, uma coisa que a gente utiliza como método, né, é assim, o diário alimentar. O paciente ele está assim, mandando para o WhatsApp o que ele comeu no dia, né? Para ajudar você a monitorar e ajudar o paciente ele estar mais atento aos seus hábitos alimentares. Então, eu tenho uma paciente que é compulsiva por comida, né, que ela está fazendo isso. Agora não está fazendo mais isso porque ela já está melhor, né, mas ela fez durante muito tempo assim, esse diário de comida para mim, né, e se tratando com outro terapeuta. Então, assim, o monitoramento é uma coisa muito importante, né? A palavra é monitoramento, não é controle, não é fiscalização, é você monitorar o cotidiano dessa pessoa. Então, assim, se você é um terapeuta de rede, você é uma pessoa que sabe o que o paciente está fazendo hoje, ou tem uma ideia, entendeu? Não é um paciente assim, que vai te dar uma surpresa na sessão, entendeu? Isso acontece, mas a gente evita isso. Entendeu? Porque você está assim, monitorando, pelo menos no início da terapia, o cotidiano dessa pessoa. Então, assim, a gente sabe se esse paciente ele foi na consulta com o médico ou não, a gente sabe se esse paciente foi no grupo ou não, a gente procura saber, porque isso é uma coisa acordada com o paciente, né? A gente estimula que o paciente troque com a gente, e a gente utiliza hoje muito o WhatsApp, né? A semana inteira, para que a gente possa saber como o paciente está. Isso dá mais trabalho para o terapeuta, bem mais, entendeu? Assim, a gente sai muito da postura clássica, que a gente só atende o paciente na sessão, entendeu? Esse tipo de postura costuma não ajudar quem é adicto. A gente precisa mudar isso, né? Criando disponibilidade, criando uma forma de comunicação mais constante, e criando um monitoramento dos compromissos terapêuticos. Coesão e integração. Então, assim, isso é uma coisa fundamental, que haja isso, né? Haja coesão e integração, principalmente da equipe. Assim, é muito importante que as pessoas estejam falando a mesma coisa, né? Então, assim, a gente teve na semana passada uma paciente que reclamou da médica, né, para a estagiária da especialização. Falou, mas essa médica falou umas coisas aí que eu não gostei, etc, etc. Assim. E a estagiária, assim, na hora, teve dificuldade de trabalhar essa crítica da paciente de uma forma integrada. Mas a gente falou para ela que essa paciente estava, assim, de alguma forma ou de outra, querendo testar a integridade da equipe, entendeu? Porque, às vezes, o paciente ele faz isso de uma forma inconsciente. Ele vai falar mal do seu colega justamente para saber se vocês não são uma equipe que confia entre si, né? Então, assim, o primeiro impulso não é necessariamente acolher o que o paciente está falando em termos de crítica ao seu colega. É você tentar entender por que ele está criticando. Assim, diversificação, né? que é um elemento do trabalho de rede, que você vai, assim, aos poucos, diversificando. Então, essa coisa assim, que no início ela é mais amarradinha, mais fechadinha, né? Mais monitorada, mais cotidiana, assim, ela se supõe que essa pessoa ela vai diversificando o seu leque de atividades em termos de qualidade de vida, numa progressão para a melhora, né? A ideia não é assim, manter o paciente assim, numa rédea curta, não tem nada a ver isso, mas assim, a gente tentar assim, colocar uma rédea curta no início para que essa pessoa experimente graus progressivos de liberdade. Então, assim, o conceito de rede terapêutica expandida é isso, né? A psicoterapia individual, pelo nosso serviço, é o ponto central da rede, né? O gestor da rede é o psicoterapeuta individual.
tem a psicoterapia de grupo, os grupos anônimos, né, de ANA, a farmacoterapia e as relações com a família, instituições e o restante da comunidade. A rede terapêutica permite com que essas abordagens sejam integradas, né? Uma abordagem psicodinâmica, ligada à terapia individual e cognitivo-comportamental, com um tratamento mais neurobiológico ligado à farmacoterapia e uma visão mais ético-espiritual do fenômeno ligado aos grupos anônimos. Existem várias estratégias, então, que podem ser articuladas na rede. Assim, você utiliza pactos terapêuticos, utilizar o grupo operativo como parte da rede, a psicoterapia focal, né, assim, ela se integra perfeitamente à questão da rede, utiliza a psicoeducação, né, assim, a psicoeducação é fundamental, né, se informar o paciente sobre a doença, se informar o paciente sobre o tratamento, né? Então, muitas vezes o paciente ele tem assim, preconceito em relação ao grupo anônimo, e você tenta esclarecer para que serve o grupo anônimo, quais são as evidências de eficácia, por que você está recomendando o grupo anônimo, por que você está recomendando que o paciente não tome benzo. Esse tipo de esclarecimento é fundamental. Né? O que é codependência, certo? E se intercalar essas três técnicas, motivação, confronto e interpretação, se utilizar a psicofarmacologia quando necessário, aumenta bastante as chances de sucesso. Pode usar acompanhamento terapêutico de enfermagem, coisa que a gente faz pouco no nosso serviço, mas cabe bastante no modelo de rede, porque assim, o acompanhamento terapêutico é a pessoa que, né, leva o paciente para grupo, leva o paciente para o tratamento, né, ou o enfermeiro que fica 24 horas com o paciente, acaba sendo uma extensão do set terapêutico individual, né, e você vai trocar com esse acompanhante, vai trocar com esse enfermeiro, como é que está o andamento do caso. Teste toxicológico pode ser empregado na rede, né, 12 passos, né, porque a gente trabalha assim, de uma forma muito próxima, em geral, os grupos anônimos, né, na rede. E é um trabalho em fases, com a avaliação contínua. Então, assim, é muito importante não esquecer isso daí. Né? Então, assim, o que a gente foca e acorda no início do tratamento, assim, pode e deve ser reavaliado continuamente, para se poder fazer um outro tipo de agenda terapêutica. Tá? O tratamento ele não é estanque, ele não tem um formato único, entendeu? Que vai ter um desenlace, sabe, em algo teórico, entendeu? Que você, de acordo com a teoria objetiva, entendeu? Porque é diferente, assim, o modelo de rede, de você ter um formato teórico, assim, que você tem uma concepção do ser humano, né, de acordo com a tua teoria específica, que você acha que o paciente ele só vai receber algo quando ele atingir os patamares dessa teoria, entendeu? Desse teu modelo. Na verdade, assim, a coisa é muito mais dependente do paciente do que do terapeuta. Porque assim, o paciente que ele vai crescer e ele que vai apontar para você a direção do crescimento dele. E você vai servir como um facilitador disso daí, um apoiador disso daí. Em direção a uma autonomia progressiva, que é o objetivo, né? Então é isso. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre rede. Não sei se era isso que vocês queriam ouvir, mas era isso que eu tinha para falar. Ô, Marco, posso fazer uma curiosidade, uma pergunta? Essa questão do analista estar sempre disponível, né? Que é um modelo que você acaba realmente deve invadir a sua vida pessoal de alguma forma, se você não sabe gerenciar direito, né? Você tem que estar sempre disponível e tudo. Mas como é que funciona isso, por exemplo, do paciente também entender de alguma forma, você quer incentivar isso, esse diálogo, mas ele entender o limite disso, para também
Não sei se faz sentido a minha pergunta. Eu prefiro responder essa pergunta passando a bola para o pessoal que está estagiando comigo. Eu estou lidando com isso. Eu posso falar um pouco da minha experiência. Assim, eu tenho uma paciente, né? A gente teve que desligar, que ela era muito invasiva, e ela não me tratava como psicoterapeuta, ela me colocava como amiga, entende? Então, assim, quando eu falava, você pode sempre entrar em contato comigo quando você precisar. É no momento de emergência, mas não, ela mandava mensagens aleatórias, sabe? Tentando puxar assunto, etc. E quando houve esse desligamento, eu tive que falar para ela, olha, finalizamos aqui, porque era uma paciente meio complicada, muito impulsiva, estava com riscos assim mais graves, né, de acabar. O ideal era ir fazer internação, esse é o fato, mas nem isso ela queria, era complicado. E não parava de tomar lá as medicações e álcool. Aí ela continuou entrando em contato comigo mesmo depois disso. Então, o que eu tive que fazer? Tive que falar, ó, fulano, o seu processo terapêutico já encerrou. Isso daqui eu não sei se você consegue identificar, mas é uma relação profissional, e eu vou te pedir para parar de mandar mensagens fora desse contexto. Entende? Tipo assim, eu meio que tive que dar um corte, sabe? Às vezes é necessário, principalmente nessa área, a gente precisa meio que ser mais assertivo, né? Isso eu estou aprendendo muito com o Marco. O Marco já brigou horrores comigo, porque eu tenho muita dificuldade de ser assertiva, mas é preciso, né, em determinadas circunstâncias, porque senão fica uma coisa, sabe, muito difícil de lidar. Muito, muito. Obrigado, Juliana. Marina queria falar. Então, eu também tenho dificuldade em ser mais assertiva, então é uma coisa que eu trabalho muito com o Marco e com a minha equipe em supervisão. Eu tenho um caso, né, de uma paciente que é assim, eu realmente tive que colocar alguns limites, porque ela manda muitas mensagens, porque ela tem toque, então quando ela está com pensamentos muito obsessivos, ela sempre me manda mensagem. Mas assim, tive que colocar para ela, que era para entrar em contato quando fosse necessário. Eu até conversei com o Marco Aurélio, aí ele permitiu eu atendê-la 2 vezes por semana, porque assim, não era suficiente, ela é uma paciente com muitas demandas. Então, assim, não dava, porque durante a semana, todos os dias, ela me enchia de mensagens, então estava ficando muito, muito difícil de manejar, né? E, assim, o Marco sempre fala para a gente da importância da gente não ficar criando uma relação codependente com os pacientes, né? Então, a gente também tem que ver se a gente não está criando uma relação assim, que não é saudável para o paciente. Era isso que eu tinha para compartilhar. Maria Luísa queria falar. Não, só para reforçar também o exemplo da importância do deixar aberto esse caminho. Uma paciente minha, que eu acho que foi até a que eu apresentei aqui para vocês, ela não... Eu sempre falei, né? Qualquer coisa você me manda mensagem. Aí várias vezes ela mandava áudios longos de partilhas, de coisa assim. Eu ouvia quando dava, assim, quando tinha mensagem e era alguma coisa importante, a gente responde na hora. Quando não é muito importante, quando é uma partilha, eu ouvia e falava, vamos trabalhar isso na sessão, bacana. Mas deixar essa porta aberta foi o que fez com que quando ela sofreu, para quem não estava na aula, foi uma paciente que sofreu um estupro, e ela não conseguiu falar para ninguém, e eu fui a primeira pessoa com quem ela falou e a única pessoa por um tempo. Deixar essa porta aberta foi o que fez ela, num sábado à noite, quando ela estava morrendo de vergonha, já tinha passado uma semana sem contar para ninguém, ter o impulso de entrar em contato comigo, pedir para me ligar, algo que ela nunca tinha feito antes e que eu avaliei que, para um sábado à noite para ela me ligar, ou era uma recaída ou alguma coisa séria, e que levou a algo que terapeuticamente eu achei muito positivo, que ela conseguiu falar para mim, como eu fui a primeira pessoa com quem ela entrou em contato, eu consegui não colocar, eu consegui acolher ela de uma maneira sem culpabilização da vítima, todas essas coisas que a gente sabe que podem ser super perigosas, ainda mais para uma pessoa que não está sabendo lidar com a situação e não está sabendo entender que não era culpa dela, né? E é isso, fez toda a diferença. Então, você tem como saber assim qual é o paciente que está abusando disso e onde você tem que colocar o limite, até para que ele não te teste e não te coloque nesse lugar de amigo, de parceiro, te mande um áudio super abusado colocando coisas da sua vida. E quando é uma coisa que realmente assim pode ser essencial
o seu atendimento e para a vida desse paciente, ele poder entrar em contato com você em qualquer horário. Isso, exatamente. Porque, assim, isso daí, já vou passar para você, mas é uma questão assim, de equilíbrio, entendeu? Por parte do terapeuta. Porque, por um lado, ele tem que entender que você está diante de um paciente assim, que a vida dele é um carrossel de emoções, de uma imprevisibilidade muito maior do que uma pessoa normal. Então, assim, uma paciente como essa, da Maria Luísa, está sujeita, assim, por conta do tipo de vida que ela acabou de estar querendo sair, né, que é uma vida de causa, está sujeita a acontecer o estupro. Então, assim, está sujeito a acontecer uma recaída, está sujeito a acontecer uma tentativa de suicídio, está sujeito a acontecer uma agressão, está sujeito a acontecer do traficante bater na porta da casa dela cobrando uma dívida, entendeu? Então, assim, é um paciente diferenciado, que vai requerer uma atenção diferenciada, mais minuciosa. Ao mesmo tempo em que você precisa ter a versatilidade de você colocar limites para essa pessoa. Porque, assim, esse paciente, ele é um paciente espaçoso, é um paciente que ele vai a qualquer hora do dia comprar droga na boca de fumo, que fala qualquer coisa no bar, que resolve acordar, né, de manhã, de tarde ou de noite, não importa, entendeu? Assim, que a vida dele não tem regras, não tem limites, né? E você, através da tua relação terapêutica, mesmo com essa disponibilidade, você vai colocar, olha só, assim, agora é meu final de semana, assim, vamos se falar só na segunda-feira. Assim, eu não sou, como a Juliana falou, eu não sou tua amiga, eu sou tua psicóloga. Assim, então, vamos se limitar a falar aqui assuntos que sejam de natureza. Assim. Então, existe um aspecto assim, na tua relação que você vai colocando limite, porque assim, qual é a mensagem que você vai passar como terapeuta? A sociedade vai te cobrar os mesmos limites. Né? Então, eu vou ser a primeira pessoa a agir como a sociedade age, colocando limites. Né? Então, existe um aspecto de aprendizagem emocional na relação terapêutica dessa forma. A Baiara que ia falar. Não, tem várias coisas que todo mundo já falou, assina embaixo do que a Maria Luísa falou, mas também, assim, é porque a gente passa por uns perrengues, a gente tem umas situações, a gente trabalha de uma forma bem dinâmica, mas também não é assim de que a gente do nada recebe 5 pacientes que vão ligar para a gente 3 horas da manhã. Eu acho que é pelo contrário, porque como o Marco falou, como é uma clínica social, eu escuto muito de eu não quero te incomodar, mas eu não estou te incomodando, os pacientes super preocupados de não estarem me incomodando, e eu, pelo contrário, falo, não, eu estou aqui para isso. Então, eu realmente não acho que seja tão difícil diferenciar aquela pessoa que está abusando e que está se sentindo no direito de uma coisa que ela não deveria estar, e outra que está realmente querendo confiar e querendo vincular. Porque a gente tem que ver também que a forma como o paciente lida com a gente é um reflexo de como ela lida com o mundo, né, com as outras pessoas. Exatamente. Maria. Eu ia comentar sobre isso, dessas ligações de madrugada, né? Eu tinha um paciente que ele se desligou do serviço, que ele é psicótico, e ele me ligava muito, assim, de madrugada. Então, eu falei com o Marco, e eu fui, né, fazendo treinamento de habilidades sociais com ele, falando, olha, esses horários, assim, 4h30 da manhã, 5h30 da manhã. Aí eu falei, a não ser que seja uma emergência, se for uma emergência, tudo bem, né? Se a pessoa tiver recaída, se a pessoa tiver, sei lá, precisando de ajuda. Mas aí eu fui colocando esses limites com ele. A gente tinha um combinado de quando ele chegasse em casa da reunião, que ele sempre chegava da reunião corujinha, que é à noite, muito tarde. Aí ele queria me ligar. Aí eu falei para ele, olha, manda um áudio para mim, ou então manda uma mensagem falando que você chegou da reunião, que você foi na reunião, mas não precisa me ligar, não me liga toda vez que você chegar em casa da reunião, porque pelo horário eu posso não estar disponível. E aí foi uma questão de ir trabalhando esses limites mesmo, assim, uma vez ele estava com medo de recair, e aí foi outra situação. Aí eu atendi ele, era de noite. Aí o Marco me orientou, eu falei com o Marco, eu orientei ele a ir para casa, porque ele estava numa festa, então ele podia recair. Mas, assim, depois desse trabalho feito, né, eu não tinha mais o que fazer. Então, assim, a orientação de ir para casa e pronto. Aí a gente não tem como controlar tudo também, né? Exatamente. Então, olha só, Rick, eu queria muito te ouvir, mas tem você consegue falar em 1 minuto? Consigo. Não, é só comentar que essas dúvidas, esses anseios, assim, desaparecem normalmente de forma rápida quando você começa a atender.
é muito distante quando você está no curso e você não atendeu, você nunca teve uma experiência de atendimento. Esse tipo de coisa, quando você começa a atender, ele vai, é normal, a experiência, ela, enfim, ela absorve tudo isso, todos esses anseios e dúvidas que vocês têm. Então, quanto a essa questão dos pacientes e limites, você vai acabar dando os seus próprios limites também. Mas olha só, Henrique, você não atende os pacientes com esse filtro aí, não, né? Que você está, né? Oi? Você não atende os pacientes com esse filtro aí de história de quadrinho que você está, né? Não tem nenhum filtro de história de quadrinho. Tem, não? Então, não está com filtro, não? Parece Não. filtro. Mas não atendo. Eu não atendo nem aqui, nem com essa cadeira aqui também. Eu atendo com outra cadeira e com outra roupa. Sabe aquele filtro que aparece em desenho? Para mim apareceu assim, eu vim viajando porque eu dei aula sobre transtorno por uso de drogas às 10 horas, vai dar sobre efeito. Mas não atendo. Eu atendo de frente também, é porque eu estou no monitor aqui e o computador está para a direita ali, então a webcam não fica de frente assim. Talvez seja isso que você esteja achando. Não, pode ser. Então tá, gente, olha, obrigado aí, tá, por vocês terem ficado até o final. E aí, na quarta-feira, as monitoras e o monitor vai fazer a entrega aí das questões da prova, tá? Valeu, gente. Obrigado aí. Tchau, tchau. Obrigada, Mar. Obrigada. Mar, Obrigado, professor. obrigada.